aqui, continua fazendo nosso sorteio, né, Galvão? Vai ganhar o que, Galvão? Vai ganhar o que, mulher? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio. Ok? Então vamos lá. Mas antes disso, eu quero falar o seguinte: nós tivemos que dar um salto no nosso evento, entendeu? Por problemas climáticos. Né? Tinha um amigo da gente que estava vindo aqui para cá para o evento de São Paulo e, como podem ver, o Santos Dumont está fechado para pouso e decolagem. Então atrasou o voo, ficou sobrevoando, foi parar lá do outro lado no Galeão, e aí demorou muito para chegar aqui e não deu tempo de continuarmos o evento. Então vamos continuar agora. É só um efeito que tinha nós temos uma matéria da revista Mergulho que nós vamos reproduzir aqui. O periscópio. Desculpa, da revista O Periscópio, que nós vamos reproduzir aqui, para fazer até um justo agradecimento em tempo, entendeu? Porque nós já tivemos outras oportunidades, mas nunca num evento desse, quando tá tantos mergulhadores reunidos. Então eu vou contar a história da revista Periscópio, que vocês vão entender o que nós estamos falando. O cenário: incidente com a aeronave de asa rotativa resultando de sua queda na água, em uma profundidade de aproximadamente 60 metros. Não há vítimas, mas há necessidade de resgatar o aparelho, e a fim de serem estudadas as causas que levaram à queda. Planejar e executar um mergulho saturado para esta profundidade não seria um problema, embora envolvesse uma estrutura de um navio de socorro e salvamento. O seu sistema, esse é o sistema hiperbárico. Realizar um mergulho dependente de intervenção, empregando um sistema um pouco menos complexo, também não seria um anestésio no sistema nervoso central, dificultando o raciocínio e reduzindo as habilidades. Características fundamentais de uma faina de socorro, de salvamento: a aeronave encontrava-se em profundidade de 60 metros. É passível de ser percebido que a partir dos 30 metros de profundidade, quando se respirar comprimido, mergulhadores devem ser capazes de tomar decisões durante a execução de uma faina. E, obviamente, estarem com suas faculdades mentais em real condição de executar a faina. Para uma técnica como essa, poder-se-ia pensar em suspender um pouco o mergulho dependente, a tempo do planejamento de ambas as técnicas, ou seja, um dependente e um saturado. Entretanto, como o sinistro encontrava-se em um lago onde não era possível da execução de um navio de mergulho, cara, tá difícil aqui minha visão. Para passagem, uma faina, para passagem dos dispositivos, cabos, cintas e etc., embora a profundidade real estivesse muito mais próxima da preconizada para esta técnica, poder-se-ia pensar em estender um pouco mais, dependendo do tempo de mergulho planejado. Ambas as técnicas utilizaram como mistura respiratória uma composição de hélio e oxigênio, uma mistura heliox. Porém, o cenário se dá em uma represa no interior do estado de São Paulo, a 900 metros de altitude. Este pequeno aspecto apresenta-se como um fator complicador na mobilização de uma estação de mergulho dependente para intervenção e definitivamente tornar-se inviável o emprego de um navio de socorro e salvamento. A Marinha do Brasil buscou os conhecimentos desta técnica através do renomado instrutor de mergulho Milton Marinho Júnior, membro da Professional Association Dive Instructor, da página, por meio de sua vertente para mergulhos técnicos, e DESAT, responsável pela formação de nossos mergulhadores técnicos trimix. Assina a matéria o capitão de corveta na época, Alexandre Fontoura de Oliveira. Bom, por esses fatos todos,
foram necessários que nós implementássemos um mergulho com mistura com equipamento autônomo. Anterior, a gente dominava completamente o mergulho com mistura, lógico, com equipamento dependente. Entretanto, as técnicas de usar o equipamento autônomo, a gente ainda não fazia. E aí foi convidado o Milton Marinho para fazer essa explanação para a gente, né? O Milton Marinho Júnior, conhecido mais como Miltinho, para os amigos, foi o primeiro mergulhador recreativo a trazer o conhecimento de técnica de mergulho recreativo para a Marinha do Brasil. Mais tarde tivemos a contribuição relevante, como por exemplo, do Sargento Vasconcelos da NAUI para parte de fotografia submarina. Não menos importante, devemos ressaltar que Milton hoje exerce cargo de liderança na PAD, uma organização de formação de mergulhadores recreativos. Nós, mergulhadores da Marinha, na nossa busca pela excelência, devemos sempre ser gratos pelos conhecimentos passados em mergulhos recreativos, mas por ter colaborado para que mergulhadores militares ampliassem seu conhecimento e técnica. Devemos beber da mesma fonte de conhecimentos quando nos é oferecido, mas uma coisa não podemos negar: as nossas raízes. Nunca nos deixar subordinar a entidades externas, mas nos ajudar sem perder nossa essência. A nova geração de mergulhadores da Marinha, deixamos o legado que deve ser sempre lembrado, por o mesmo orgulho, com uma coragem de nossos brevês, sempre com honra, disciplina e competência. Gostaria de chamar aqui o comandante Toscano, que fez parte desse grupo, que foi um dos pioneiros no mergulho trimix na Marinha, para fazer o agradecimento ao Milton Marinho Júnior. Por favor, comandante Toscano e Miltinho. Estou falando demais. Bom, pessoal, olha só, eu não vou tomar muito tempo de todo mundo não, mas vamos lá. A coisa é mais simples do que parece. A gente tem que aproveitar sempre o que pode ser necessário à nossa utilização. Nós sempre tivemos um problema com a DPC, por exemplo, que querendo colocar barreiras na nossa utilização de equipamento de mergulho. Então, era necessário que a gente pudesse mergulhar também com um mergulho autônomo, com um equipamento autônomo e profundidades maiores. Não tem mistério nenhum. Na verdade, enquanto tiver o que respirar, a gente está vivo. É só tomar um pouco de cuidado e fazer exatamente dentro da técnica. A tentativa nossa, que foi muito boa, de colocar esse mergulho, que o Milton foi o responsável, é o que fez a gente poder passar dessa barreira normal do mergulho, que se falava na costa, embriaguez de profundidade, de 30, de 40 metros, etc. Então, nós conseguimos fazer o mergulho e ir até os 82 metros. Então, vamos lá. Nós somos os responsáveis pelo mergulho quando houver qualquer acidente ou incidente com o submarino. Se a gente tiver um submarino que deite no fundo, enguiçado a 60 metros de profundidade, nós não temos a menor condição de fazer nada pelo pessoal que está lá dentro. Nada. Vamos ter que esperar o americano chegar aqui, se chegar, um aparelho para poder fazer a recuperação desse pessoal. Então, não adianta a gente querer só fazer a coisa que é exatamente a certa. Muitas vezes a coisa que é um pouquinho errada, essa que é a certa. Então, na verdade, o que nós fizemos? Colocamos esse mergulho do Trimix na instrução do CIAMA, de maneira que a gente pudesse permitir aos nossos mergulhadores chegar até 70 a 80 metros de profundidade. É isso. 60 metros já era fácil. O Milton foi o responsável, porque ele foi o instrutor dessa coisa toda, muito embora o comandante Fontoura e o comandante Robson, na época, tenham uma importância muito grande nesse desenvolvimento desse mergulho. De novo, não é um mergulho fácil e também não é um mergulho simples. Você mergulha com 5 garrafas penduradas dentro de você, já são mais uns 100 e poucos quilos.
Então você já sair de bordo para cair na água com 100 e poucos quilos nas costas, não é prático. Não é prático, mas é a única que tinha no momento. Nós estávamos com um navio de salvamento com limitações e a gente então não tinha possibilidade alguma de chegar a mais de 60 metros de profundidade com ar. Acabou, é só isso. Então não adianta a gente querer ser mais realista que o rei. Sempre que houver necessidade de sair um pouco da regra, eu acho que a gente deve fazer. É mais ou menos a mesma coisa que proibiram alguns anos atrás. O pessoal da velha guarda aí está cansado de ter mergulhado com narguilé, tá certo isso? Todo mundo mergulhou em narguilé. Aí de repente vem um engraçadinho e diz que você está proibido de mergulhar de narguilé. Tem que me dar uma explicação. Eu duvido que um sujeito vá fazer qualquer manobra numa porta-batel no Rio Paraguai ou na Amazônia e que o cara vai de dupla de mergulho com langue. Não vai. O cara vai de quê? Vai de narguilé. E aí vem um fulano e proíbe o uso do narguilé na Marinha do Brasil. Porra, é coisa de maluco. Então o que nós fizemos foi exatamente isso, é tentar colocar dentro da Marinha um mergulho que possibilitasse a gente chegar aos 80 metros de profundidade. Era esse, e acabou. A partir daí, nós pulamos mais um pedaço e fomos para os rebreeders, e conseguimos fazer o mergulho sempre até 60 metros de profundidade. Compramos alguns equipamentos e graças a Deus é isso que acontece. Muitas vezes, aproveitando que agora que não tem nenhum submarinista aqui, só tem mergulhador, o que acontece é o seguinte: poxa, não, se tiver algum, depois vai me caguetar ali, mas não vai mal. Eu não tenho mais problema. Olha só, eu sou isento de qualquer coisa, ninguém pode fazer nada comigo. Então o grande problema é o seguinte: a gente tem que, se a gente não tem o que é necessário, o que é possível, ou melhor, o que é necessário, nós temos que ter o que é possível. E o que é possível hoje em dia é isso. A gente hoje em dia consegue mergulhar em autônomo até 80 metros de profundidade, tanto com os rebreeders como com o trimix. E uma das pessoas que foram as mais responsáveis por isso foi o Milton Marinho. De maneira que é o meu agradecimento pessoal. E para os tenentes que estão todos aí, lamento muito, mas vocês ainda têm que tentar bater o recorde da gente de 83 metros de profundidade com o equipamento autônomo. Até agora não bateram. Então, pode ser até que eu morra sem que vocês batam esse recorde. Eu vou ficar de olho. Muito obrigado. Milton, mais uma vez, muito obrigado por tudo que você fez. Cara, eu sou protegido pelo Estatuto do Idoso. Não tem ninguém pra fazer nada comigo, nada. Ali no aqui, ó. Boa tarde, senhores. Agradecer a homenagem de vocês. O mergulho nasceu militar. Ele se desenvolveu militar e em um determinado momento ele vai e se espalha como uma atividade de lazer, como uma atividade de pesquisa. Então, o momento dele voltar a ser militar e o encontro dessa tecnologia nova que a gente consegue trazer com a tecnologia demanda militar passa a ser um novo capítulo. Logicamente, com todas as adaptações que precisam ser feitas pelas demandas e, logicamente, com a independência que a Marinha do Brasil tem que ter em relação ao seu treinamento, em relação ao seu material. Fazer parte desse
desse capítulo, dessa parte da instrução de marinha, para mim sempre foi um prazer, foi um desafio. Na época, o comandante Leles colocou o comandante Toscano no fundo da sala para avaliar minha primeira aula, e aí ele acompanhou todo o curso, e daí nasceu também uma relação de amizade muito grande com ele, com todos, como o comandante citou, o comandante Fontoura, Robson, Chile, todos os outros que Nogueira e todos os outros que participaram dessa parte. Foi uma honra, sempre vai ser uma honra comparecer a qualquer demanda da Marinha do Brasil. E aí, só um último detalhe, eu sempre contei com a presença de um outro instrutor também que assumiu as minhas demandas aqui, então sem maiores introduções. Gustavo Silva também, que cumpriu o treinamento e agora está assumindo o meu papel aqui. Ok. Então, gostaria de agradecer também aqui a presença do Gustavo e agora passar para a mão do Gustavo um documento histórico que você vai ter a honra de transmitir esse documento para as mãos do comandante Toscano. Comandante Toscano. Uma honra entregar aqui o reconhecimento do seu falando de um exemplo, esse exemplo precisa ser reconhecido. Parabéns. Obrigado. Fica me perseguindo. Segurando. Certificado de excelência está dado para mim.